Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta aula nós vamos continuar falando sobre o Google Documentos. Para quem não viu, basta olhar a playlist do canal que você vai encontrar as outras duas partes onde nós já tratamos sobre os pontos iniciais de criação de um documento nesse aplicativo do Google. Esta é a parte 3, vamos dar continuidade aos estudos. O que veremos nesta aula? Você vai aprender a inserir e manipular tabelas, como você faz para inserir e alterar as tabelas inseridas no seu documento, né? Tabelas, quadros. E você vai aprender também a configurar títulos e a inserir sumário. Para trabalhos escolares, isso é muito utilizado, né? Sumário é bastante utilizado em trabalhos escolares, também quando você desenvolve uma dissertação, às vezes artigo científico também, né? Todo livro tem um sumário no início dele, né? É aquele índice onde mostra os títulos e as páginas onde esses títulos estão dentro do livro. Então eu vou demonstrar para você como é que se faz isso no Google Documentos. Joia? Muito bem, como sempre fazemos, iniciamos a partir do Gmail e aqui nós vamos abrir o aplicativo Documentos. Se você não viu, isso foi feito nas aulas anteriores, basta olhar os vídeos anteriores. Vamos continuar trabalhando com este arquivo. E aqui nós vamos começar a trabalhar com tabelas. Então eu vou demonstrar para você como é que se faz uma tabela, né? Nós já fizemos cabeçalho e rodapé na videoaula anterior. E agora nós vamos continuar avançando um pouco mais sobre os recursos de um editor de texto. Vou demonstrar para você como se faz uma tabela. Neste caso aqui, ó, a tabela já está pronta, eu vou demonstrar ela já pronta e depois nós faremos a nossa. Então, eu quero chegar até a página 46, onde temos este quadro aqui, ó, infraestrutura do campus. Então, como que eu faço para chegar até esse quadro? Eu já vou, além de explicar sobre tabelas, eu já vou demonstrar como se procura uma palavra no documento, né? Então, eu vou selecionar esse texto aqui, selecionar ele, pressiono o botão direito sobre ele e escolho copiar. Quando eu faço isso, eu copio esse texto para a memória, aí eu vou vir aqui no menu editar e o que eu quero fazer é localizar. Nós temos a opção de localizar e substituir. Então, como nós vimos anteriormente, observem, aqui no menu ferramentas contagem de palavras, nós temos 114 páginas, né, nesse documento. Como que eu faço para localizar essa frase aqui dentro do documento? Então, nós selecionamos, copiamos, vamos lá em editar, localizar e substituir, e aqui em localizar eu vou pressionar o botão direito e vou escolher colar. Então, aquele texto que nós selecionamos e copiamos, colamos aqui. E aí, quando a gente pressiona a tecla Enter, ele já vai para a página onde está esse texto. Observe aqui na parte inferior, ele já localizou esse texto. Se quiséssemos substituir esse texto aqui por outro, bastaria digitar aqui e colocar substituir tudo. Todos os lugares do seu documento que tem essa frase aqui, seria substituída pela frase que você escolhesse aqui. Como nós já chegamos até o local, vamos ver em que página é, a página 53 aqui, então esta é a página 54. Muito bem, muitos documentos que você vai criar, seja no trabalho, seja na escola, vão exigir que você trabalhe um conteúdo deste tipo, crie uma tabela ou um quadro, né, como demonstrado aqui. Então, como é que a gente faz um quadro desse tipo no Google Documentos, né? Utilizando apenas o navegador? Lembrando que nós não instalamos nenhum aplicativo no computador,
É tudo utilizando o navegador. Como você faz para criar uma tabela desse tipo aqui? Bom, para se criar uma tabela, eu vou primeiro inserir uma nova página aqui, e aí eu já vou explicar uma coisa para vocês. Ó. Vamos supor que eu queira inserir uma página em branco aqui, né? Eu tenho duas opções. Eu posso ir pressionando a tecla Enter até descer, e aí eu vou empurrando esse texto para a próxima página, ou já vou inserir um novo conceito aqui para você, já vou demonstrar um novo conceito. Você pode ir no menu Inserir, Quebra e Quebra de Página. Quando você utiliza quebra de página, o que acontece? Ele joga o texto a partir de onde está o cursor para a próxima página. Então, esse texto aqui estava na página 55, estava nessa página aqui. Quando nós inserimos uma quebra de página, por meio do menu Inserir, Quebra e Quebra de Página, ele joga o texto para a página seguinte. Então, você já aprendeu um novo conceito aí, que é o conceito de quebra de página. Bom, aqui nesta página, nós vamos colocar a nossa tabela. Como você faz? Também vamos utilizar o menu Inserir. Clique em Inserir. Já aprendemos imagem, né, na aula anterior, e agora vamos aprender tabela. Você deve escolher o número de colunas, aqui são as colunas. Observe aqui na parte de baixo, ele mostra o número de colunas e de linhas. Ó. Se eu arrastar para a direita, ali ele está mostrando 5 por 1. Significa que teremos 5 colunas e uma linha. Agora, nós teremos 5 colunas e 2 linhas. 5 colunas e 3 linhas. Nesse caso, o que nós queremos é 3 colunas e 4 linhas. Vamos inserir uma tabela menor, né? Apenas para demonstrar como é que se faz. Então, eu escolho o número de colunas e o número de linhas. Aí você clica, pronto, ele já insere a tabela para você. Então, nós vamos colocar aqui um título na tabela, descrição. Aqui nós vamos colocar quantidade. Basta você clicar sobre cada célula, cada ponto, cada quadradinho desse aqui que nós clicamos, nós podemos chamar de célula da tabela, tá bom? Então, eu estou nesta célula aqui da tabela. Então, aqui eu vou digitar. Vamos visualizar aqui como estava na tabela anterior. Metros quadrados, né? Então, vamos colocar metros. Neste momento, eu já vou aproveitar e já vou explicar um novo recurso também para você, que é colocar metros quadrados, né? Como que faz aquele doisinho sobrescrito ali. Então, você clica no menu Inserir e coloca caracteres especiais. Aqui em caracteres especiais é bem interessante, porque você pode escolher aqui, ó, você pode escolher símbolos. Olha quantos símbolos você tem que você pode inserir no seu texto, na sua tabela, né? Nesse caso aqui poderia ser num texto que você está desenvolvendo. Se você precisa de alguns desses símbolos, você poderia inseri-los dessa maneira, tá? São vários símbolos que tem aqui. Você tem também emojis, olha que legal. O Google também dá a possibilidade de você colocar emojis no seu documento, tá? Você pode inserir eles. E nós temos aqui número. Aqui em número nós podemos inserir alguns algarismos aqui, diferentes, né? Inclusive esse aqui, o superscript, que é o 2. Nós vamos colocar o 2 sobrescrito, né? Na parte superior. Então, você clica sobre o símbolo e aí, vamos fechar aqui, ele já está inserido aqui. Então, lembrando, toda vez que você precisar inserir um símbolo diferente no seu texto, você clica sobre o menu Inserir, Caracteres Especiais, e aí você tem os símbolos disponíveis. Basta selecionar aqui a categoria que você quer, né? O tipo de símbolo, tem muita coisa aqui para você ver. E aí você seleciona e insere no seu texto ou na sua tabela. Bom, muito bem. Então, nós escrevemos aqui. Basta continuar escrevendo nas outras células da tabela, né? Então, laboratório de informática
E aí a gente continua escrevendo. Para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, eu vou dar uma pausa e eu mesmo vou digitar, né? Porque a digitação não tem segredo, basta você ir clicando sobre a célula que você consegue ir digitando. Então eu já vou digitar tudo aqui e aí nós continuamos falando sobre outras possibilidades de tabela. Muito bem, já preenchi a tabela. O que mais que nós podemos fazer com ela, né? Depois que você insere a tabela, você ainda tem outras possibilidades. Por exemplo, vamos supor que entre o laboratório de informática e o laboratório de mecânica, você queira inserir uma linha aqui para colocar outro laboratório. Então você seleciona essa linha, aí você pode alterar, incluir ou até mesmo excluir linhas aqui na tabela, né? Então, vamos observar as possibilidades que nós temos. Olha, para inserir uma tabela, você vai no menu Inserir. É aqui que você insere a tabela. Depois de inserida, você vai formatar a tabela. Sempre que ela já está pronta no seu texto, você formata ela, né? Então, você vai no menu Formatar, escolhe Tabela, e aqui olha as opções que tem. Que você tem, olha que interessante. Você pode inserir uma linha acima, inserir uma linha abaixo, inserir coluna à esquerda, inserir coluna à direita, pode excluir uma linha, excluir uma coluna ou a tabela toda. E aí nós podemos também distribuir igualmente a largura e a coluna da tabela, ou podemos juntar duas células, tá? Nesse caso aqui, nós queremos inserir uma linha acima daquela que nós selecionamos. Nós selecionamos esta aqui, nós vamos inserir uma linha acima. Então você vem aqui e escolhe inserir linha acima. Observe o que aconteceu, acrescentamos mais uma linha aqui. Aí você pode vir e escrever. Muito bem, o que mais que nós podemos fazer? A formatação de uma tabela é normal. Você pode vir aqui e escolher o título, né? Colocar ele um tamanho maior, colocar em negrito, alterar a cor para dar um destaque, né? No cabeçalho da sua tabela, né? Possui um cabeçalho. E aí você pode fazer as modificações também dentro dos textos, da mesma forma que você faz no texto normal. Você pode modificar sua tabela, o texto da sua tabela normalmente. Por exemplo, vou selecionar essas duas colunas aqui, ó. Vamos selecionar as duas colunas, todas elas, e vamos escolher aqui a opção alinhar ao centro, né? Então você vem no botão alinhar e escolhe alinhar no centro. Então, o texto que estava ali dentro ficou centralizado. Podemos também selecionar a tabela e aí nós podemos preencher esse fundo aqui da tabela do cabeçalho, né? Como? Existem mais botões que não estão aparecendo nessa barra de ferramentas aqui. Basta clicar nesse botãozinho mais que você verá. E aqui nós temos mais opções, olha só, cor do plano de fundo. Então, nós podemos alterar o plano de fundo da nossa tabela. Então, eu vou colocar aqui um azulzinho claro. Eu vou clicar aqui fora para tirar a seleção, observe o que aconteceu. Então, ficou com uma cor destacada ali, né? E aí, quando você insere tabelas, para que a leitura do usuário fique mais fácil de compreender a sua tabela, geralmente o que se faz é colocar cores alternadas nela, né? Quando é uma tabela muito longa, você trabalha com cores alternadas. Então a gente vai deixar essa cor aqui em branco e essa aqui nós vamos selecionar e novamente colocar uma cor de plano de fundo. Lembrando, você vem no botão mais aqui, tem mais opções, escolhe a cor plano de fundo, e aí eu vou colocar um azulzinho um pouco mais claro para diferenciar. Clico fora, faço a mesma coisa com essa última linha, e aí eu venho aqui, escolho o mesmo azul, mais claro. Selecionei coisa errada, deixa eu desfazer aqui, vamos selecionar de novo a tabela. Eu escolhi esse aqui, a cor da borda, ao invés do plano de fundo, né? Eu quero plano de fundo. Plano de fundo, aí eu vou escolher essa cor aqui. Pronto, então quando você tem uma tabela muito longa, ou um quadro muito longo, né? Para facilitar a leitura, é interessante você trabalhar com cores alternadas dessa forma que eu demonstrei.
Você pode também alterar a cor da borda da tabela através desse botão. Então vem aqui na cor da borda e escolhe a cor da borda que você quer. Pode também escolher outra espessura de borda. Então você seleciona a tabela, clica aqui, arrasta até esse último ponto. Né? Nós temos aqui a largura da borda. Então essa largura é de 1 ponto. Vamos escolher a largura de 3 pontos para você ver a diferença. É exagerado, mas é só para demonstrar para você, tá? Vou novamente escolher aqui o ponto, vou colocar 1.5. E podemos também escolher o tipo da linha de borda. Então você clica sobre ela, pode ser uma borda tracejada, né? Ou uma borda pontilhada. Então você pega e acabou de concluir a sua tabela. Então aqui no Google Documentos você também consegue trabalhar com tabelas. Vamos fazer uma outra coisa interessante aqui. Vamos supor que a gente quisesse inserir uma outra coluna aqui entre essas colunas. Você seleciona a coluna, né? Clica aqui do lado e arrasta para baixo. Aí você pode ir lá no menu Formatar, escolhe Tabela e inserir coluna à esquerda. Observe o que acontece, ele mesmo já insere uma nova coluna. E a coluna você pode ajustar a largura dela, a altura da linha também. Aqui, por exemplo, como não coube as duas palavras, 3 palavras dentro da coluna, ele jogou para a linha de baixo o texto. Você pode ver aqui, ó, nessa linha que corta aqui as duas colunas, né, que separa as duas colunas, ao posicionar o mouse e vir uma seta dupla, você clica e arrasta para alterar a largura da coluna. A altura da linha, a mesma coisa. Você pode vir aqui na linha que separa uma linha e outra, clica e arrasta. Aí você altera a altura da linha. Mesma coisa aqui no título, é só clicar e arrastar. Tá? Para excluir, vamos supor que inserimos errado essa coluna aqui. Basta você selecionar ela, clica e arrasta. Vai novamente no menu Formatar. E aí nós vamos lá em Tabela. E aqui nós vamos excluir a coluna. Tá? Conseguimos excluir aquela coluna que estava lá em branco. Aqui, novamente, você pode ajustar a altura da linha e da coluna. Aqui podemos clicar para tirar essa nova barra de ferramentas que apareceu. Você tira ela. E é isso. O trabalho com tabelas é isso. É bem interessante, é um ótimo recurso que está presente no Google Documentos. Gosto de reforçar que nós temos que lembrar que é um aplicativo na nuvem, né? Você não paga nada para poder acessar ele. Basta você ter o e-mail do Google que você consegue fazer tudo isso que demonstramos aqui. Muito bem. Agora nós vamos para o recurso também bastante interessante, que é o de inserir sumário. Para isso, novamente, eu quero procurar para ver se nesse documento que nós estamos existe um sumário. Então eu vou lá em Editar, escolho Localizar, e aqui ele mostra a última pesquisa que nós fizemos. Nós vamos apagar, então é só apagar essa última pesquisa. Eu quero descobrir se ele possui um sumário. Quando você digita sumário, ele encontrou sumário dentro do texto. Aqui ele já encontrou a primeira palavra, ou você pode arrastar essa caixa para outro lugar, tá? Só clicar nessa parte aqui de cima dela e arrastar. E você pode também continuar pesquisando mais palavras, né? Então, se a gente clicar aqui em próximo, ele vai localizando outras palavras. Ó. Clique em próximo, ele vai mostrando outros lugares que tem a palavra sumário. Aí ele encontrou aqui onde eu queria, tá? Era exatamente aqui que eu queria chegar. Eu vou clicar aqui em fechar para fechar essa caixa. Olha só, o sumário é isso. Ele coloca o título e mostra para mim a página que esse título está. A mesma coisa aqui, ó. Esse é o segundo título, a página que ele está. Aqui nós temos um subtítulo, a página que ele está. Então, o sumário é bastante utilizado em livros, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, né? Então, você que precisa desse recurso já vai aprender como fazer ele agora, tá bom?
Como que a gente faz ele então aqui no Google Documentos? Para facilitar, nós vamos trabalhar com outro documento. Então eu vou sair desse documento aqui, vou clicar aqui para voltar na página inicial. E aí eu vou abrir um outro documento menor, que é um artigo científico. Deixa eu escolher aqui o outro artigo científico, não vai ser esse. Eu vou escolher esse aqui que eu vou poder modificar. Então eu escolho esse artigo. Nós vamos trabalhar com sumário aqui. Observe que ele não tem um sumário, tá? Ele começa aqui introdução, e aí não tem um sumário já pronto, igual tinha aquele outro documento, então nós vamos fazer. Como é que se faz um sumário? Primeira coisa é você definir quais são os textos que estão dentro do seu trabalho que vão ser referenciados no sumário. Ou seja, os títulos, quais serão os títulos do seu sumário. Para isso, o que você tem que fazer? Você seleciona o texto, o título, e aí nós vamos dizer para o Google Documentos que ele vai fazer parte de um sumário. Para isso, como nós vamos fazer? Bom, selecionado o título, para dizer que ele vai fazer parte do sumário, você clica no menu Formatar, Estilos do parágrafo, e aqui basta escolher um desses estilos aqui. Eu vou escolher o título 1, aplicar o estilo título 1. Você vai observar que ele vai alterar a fonte aqui, tá? Não tem problema, depois eu mostro como que faz para deixar a fonte que a gente está. Se você escolher aplicar título 1, ele altera essa fonte aqui. Agora, se você escolher usar essa formatação em título 1, significa que ele vai manter a minha formatação e ele vai ser a formatação padrão para o título 1. Então, nós vamos fazer ao contrário, nós vamos utilizar a formatação do Google Documentos, tá? Aplicar título 1. Observe o que ele faz, ele altera a fonte, só que nesse caso aqui ele escolheu a fonte Helvética 9, então não ficou interessante para a gente, porque ficou uma fonte pequena, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o contrário. Você vai clicar aqui em desfazer. Nós queremos que o título 1 seja com essa formatação aqui, com a fonte Arial tamanho 14. Então o que eu faço? Eu vou lá em formatar, estilos de parágrafo, título 1 e eu coloco aqui, ó, usar esta formatação em título 1. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu estou dizendo que esse título fará parte do meu sumário porque ele é um título 1. Olha aqui o que ele é. Se eu escolher aqui, ó, ele está selecionado, título 1. E eu apliquei a minha formatação, que é Arial tamanho 14, a esse estilo pré-programado do Google Documentos. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o próximo título. Então eu vou descendo aqui, seleciono esse título e vou dizer para o Google Documentos, olha, esse título não é um texto normal. Ele é um texto que fará parte, ele é um título que fará parte do sumário. Então, agora eu posso vir por aqui já, porque eu já estabeleci a formatação do título. Então eu venho aqui e escolho título 1. Ele mantém a mesma formatação, tá? Eu poderia também vir por aqui, ó, formatar, estilos de parágrafo, título 1, aplicar título 1, porque eu já defini a formatação do título. Então, nós temos dois títulos que farão parte do sumário até agora. Vamos ver como ficaria esse sumário? Vou voltar aqui no começo. Olha só. Eu quero que esta introdução aqui vá para a próxima página. Já demonstrei isso para vocês, vou demonstrar de novo. Eu vou colocar inserir, quebra e vou escolher quebra de página. Observe o que acontece, ele joga o texto para a próxima página e aqui ficou em branco esse pedaço desse resto da página. Eu quero novamente inserir uma nova página em branco aqui. Então, de novo, eu vou vir aqui e vou inserir quebra de página. O que aconteceu? Ele jogou para a próxima página, então eu tenho aqui mais uma página em branco. Então, vou vir aqui
E agora nós podemos colocar o nosso sumário. Agora sim, nós podemos inserir. Então você vai lá no menu Inserir, você vai descer, roda a bolinha do mouse ou usa essa barra de rolagem aqui, ó, clica nela e arrasta, ou roda a bolinha do mouse, escolhe sumário e nós vamos escolher com o número de página. Esse aqui ele não coloca número de página, então vamos colocar aqui com o número de página. Então, observe, ele já colocou aqui introdução e sistemas operacionais e rede. E ele mostra também a página que cada um está. Podemos vir aqui em cima, né, e colocar um título. Eu vou acrescentar aqui sumário. Vou escrever sumário. Posso pressionar a tecla Enter para inserir uma linha em branco. Bom, tudo bem. Por enquanto nós temos então apenas 2 títulos. E olha que interessante que é o sumário do Google Documentos. Você pode clicar sobre ele e vir aqui, ó. Isso é um link. Isso significa que se eu clicar aqui, eu vou direto para esse título aqui, ó. Sistemas operacionais e redes. Então eu clico sobre ele, ele vai diretamente para aquela página que estava sendo representada lá. Bom, eu vou continuar descendo, temos mais títulos para acrescentar no sumário. O que eu faço? Eu tenho que dizer para o Google Documento que esse título aqui, esse texto, não é um texto normal, ele é um título que fará parte do sumário. Então eu venho aqui e escolho o título 1. Então ele será um título que fará parte do sumário. Vamos continuar fazendo para os outros. Vou descendo aqui no texto. Vamos localizar outros títulos. Aqui, outro título. Vou selecionar esse texto. Vou falar para o Google Documentos. Ele não é um texto normal. Posso ver pelo menu Formatar também, tá? Formatar, estilo de parágrafo, título 1, aplicar título 1. Observe, agora ele é um título 1. Todos que são título 1 serão inseridos no sumário. Se fosse título 2 com outra formatação, tá vendo? É uma outra fonte, uma outra formatação pré-estabelecida pelo Google Documentos, ele também vai entrar lá no sumário. Todos que são títulos, mas no nosso caso, nós vamos usar a formatação que nós escolhemos. E, finalmente, referências, seleciono aqui e escolho título 1. Agora, basta voltarmos lá para o começo. Vou dar uma dica para vocês. Quando você está num texto grande e quer voltar para o começo, basta você segurar no seu teclado a tecla Ctrl pressionada e pressionar a tecla Home. Então, Ctrl mais Home no teclado volta para o começo do texto. Voltamos para o começo, vamos na segunda página. Note que o nosso sumário só tem aqueles 2 títulos, porque quando inserimos, só tínhamos configurado os 2. Basta clicar neste botão, ó, atualizar sumário, que os outros títulos aparecerão. Então clica sobre ele, está aí. Todos os títulos foram inseridos. Ele mostra inclusive a página onde nós escrevemos aqui sumário. Nesse caso aqui, eu posso selecionar esse texto e dizer que ele é um texto normal. Aí eu venho aqui, altero o tamanho da fonte dele, para que ele não apareça no sumário. Coloco ele em negrito, venho no sumário e atualizo o sumário novamente. Aí ele não vai aparecer ali na lista. Está pronto. Criamos nosso sumário com páginas automáticas. Se você modificar o seu texto, acrescentando mais páginas e os títulos mudarem de página, automaticamente basta você vir aqui e atualizar o sumário, que ele vai atualizar a página aqui também. Tá? Então, toda essa atualização é muito fácil de fazer. Basta você modificar o seu texto, o seu trabalho que você está desenvolvendo, e mandar atualizar o sumário, que ele já atualiza as páginas automaticamente. E quando você quer ir para um título direto, por exemplo, quero ir para as considerações finais, eu clico sobre ele, ele mostra o link aqui para mim, ó. Eu clico sobre esse link e aí eu já vou direto para aquele título. Muito bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesta aula. Este recurso é um recurso muito utilizado para quem está fazendo trabalhos escolares, né? Ou até mesmo
Em algumas organizações é necessário utilizar esse recurso. Espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Josemar. Fiquem bem. Até a próxima aula.